Boa noite, amigos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria voltar nessa casa. Eu venho do Centro Espírita Humildade e Fé da Ponte Marlim. E a convite do senhor Altamiro, estou aqui para a gente conversar um pouco essa noite sobre o Evangelho do Cristo, sobre as mensagens que a doutrina espírita nos traz, que é sempre uma mensagem consoladora, é uma mensagem que nos esclarece, e esse é realmente o objetivo da doutrina espírita, é nos esclarecer e nos consolar, porque ela vem com a qualidade, com o desejo do Cristo de trazer o cristianismo redivivo, de trazer para todos nós o Consolador prometido, aquele a qual Ele nos prometeu lá no Monte das Oliveiras, naquela conversa à noite, já no final da sua trajetória aqui. Ele disse que ele iria, mas que deixaria conosco aquele que poderia ficar conosco, porque a doutrina espírita, ela nos vem não através de um indivíduo, não através de uma pessoa, e também não em apenas um lugar circunscrito. Ela não está restrita ao nosso planeta Terra. Ela vem do mundo espiritual através dos emissários de Jesus Cristo, e que na pessoa de Allan Kardec, que compilou e codificou essa doutrina maravilhosa de um conhecimento da filosofia, da religião, trazendo a ciência e fazendo com que nós pudéssemos ter maior entendimento da vida espiritual. Ela vem descortinar, tirar aquele véu que nos embaçava o nosso olhar. E diante da grandeza dessa doutrina e dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, ela vem abrir os nossos olhos e nos esclarecer. E hoje, como tema da noite, falaremos sobre um tema bem, de certa forma, ele é um tema controverso, porque ele vai fazer o questionamento sobre orar pelos espíritos, por aqueles que já morreram, né? Segundo a carne aqui, segundo o nosso entendimento, e pelos espíritos sofredores. Algumas pessoas, algumas correntes de entendimento que nós temos, algumas doutrinas, irão dizer que essas orações não teriam validade, elas não teriam alcance, porque segundo esses dogmas e desígnios que essas pessoas conhecem, após a morte a pessoa espiritualmente ou iria para o céu ou iria para o inferno. E seria também um céu eterno e um inferno também sem remissão. Então, segundo essa teoria, as orações não teriam essa validade, porque o espírito estaria condenado irremissivelmente por esses dois caminhos, essas duas condenações. Mas nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que como nós somos criaturas que aqui estamos reencarnados, porque ela nos traz, a doutrina espírita, o conhecimento
da reencarnação. Não que a reencarnação seja uma novidade, porque ela sempre existiu, de todo sempre também, só que nós não tínhamos o conhecimento de como se dava a reencarnação. E se nós estamos aqui reencarnados, é porque nós recebemos mais uma chance. Nós recebemos pela misericórdia divina uma outra oportunidade. Então, a teoria de que há um castigo eterno, ela não cabe na teoria da doutrina espírita, porque ela nos traz um Deus de amor, um Deus de benevolência, um Deus de caridade, de misericórdia para com todos nós. E Jesus, e outros também poderão dizer que no Evangelho do Cristo não tem nenhuma recomendação à oração pelos mortos, mas tem a recomendação do Cristo em relação ao amor pelos nossos irmãos. Então, quando a gente ama alguém e esse amor ele se estende e ele vem pedir também que além de amar, nós vamos ser benevolentes, vamos ser caridosos, vamos ser misericordiosos. E nessa misericórdia vai acontecer, que vai despertar em nós essa saudade dos nossos irmãos que já se foram. E a oração por eles será de grande valia, de grande alívio, como está descrito aqui no item 664, na lei de adoração, na segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas e respostas que vão nos esclarecer acerca de todas as questões que a gente tem dúvida, questões práticas, filosóficas, questões evangélicas que vão esclarecer sobre quem é Deus, ou melhor, é a primeira pergunta. E a questão não é quem é Deus, porque se nós questionarmos quem, nós estaríamos indo para uma resposta de quem é. E Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, o questionamento que é feito é: o que é Deus? Porque nós, na nossa infinita pequenez, ainda não temos condições de entender a sua magnitude. Então, eles nos dizem que Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, de tudo o que existe. E na questão 664, é o Espírito São Luís que foi feito um questionamento, né? Kardec questiona o seguinte: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E ele vai nos responder que a prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas
caridosas que se compadecem das suas dores. Então vejamos um ente querido, alguém que se foi numa circunstância difícil, um acidente grave, ou que foi assassinado, ou que saiu pela porta do suicídio. Imagina, diante das dores dessa criatura, se ela recebe a nossa oração, o nosso pensamento de amor, que a gente possa transmitir, com certeza ele vai chegar até ela. Não mudará os desígnios, mas sim pode dar um grande alívio, como eles nos falam. Vamos fazer uma comparação eu acho que alguns de nós já teve essa experiência de quando nós adoecemos, de quando nós passamos por dificuldades, quando nós estamos no hospital. Ninguém pode ficar lá no nosso lugar, Aquele momento, a gente é que tem que passar. Mas uma visita, quando chega alguém para nos ver, alguém que traz uma palavra de consolo, alguém que lembrou-se de nos visitar, aquilo ali vai nos trazer um refrigério, vai nos trazer uma alegria, que até vai proporcionar uma ajuda para a gente recuperar a nossa saúde. Então é nesses termos que ele vem nos explicando aqui, nessa resposta, que espiritualmente, porque a morte, a gente tem uma tendência de interpretar que a morte é um milagre. A pessoa morreu, desencarnou e se transformou em outra coisa, em outra pessoa, às vezes até se santificou. E não é bem assim. O que nós somos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós encaramos as situações, todas as nossas dificuldades, assim como as nossas virtudes, tudo isso a gente vai levar. A gente não vai se transformar de um momento para o outro, Até é interessante isso, a gente não vai deixar de ser quem a gente é, a nossa essência. Por isso que existe essas recomendações do Cristo, a doutrina nos recomenda que tudo o que nós pudermos fazer de bem aqui, enquanto nós estamos nessa caminhada, Porque na verdade nós estamos numa escola, nós estamos participando de um curso, poderíamos dizer, É a escola da vida. Quantas vezes a gente diz assim, nessa situação ou nessa doença que eu passei, eu aprendi muito mais do que uma faculdade poderia me ensinar. Eu desenvolvi a paciência, eu desenvolvi a resignação, o amor, a olhar ao outro com mais compaixão. Então, nós temos que aproveitar a cada minuto e nunca, jamais deixar de fazer a nossa parte. Aquilo ao qual nós fomos designados. Porque, de certa forma, todos nós temos uma missão aqui. A gente muitas vezes não entende, a gente pensa assim, nossa, mas a minha vida é tão simples, eu tenho pouco recurso, eu não consigo fazer grandes obras, eu não consigo me manifestar, fazer a diferença. Consegue sim, porque na verdade a mudança que o mundo espera, ela vai acontecer no coração de cada um de nós. E qualquer atitude nossa, na verdade, a beleza e a alegria estão nas atitudes mais simples,
na vida mais simples que a gente tenha, o sorriso que eu possa dar a alguém, um gesto de gratidão. E não é só a caridade material que é interessante. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não consigo fazer uma grande obra, eu não sou um missionário importante. Mas se eu conseguir viver a minha vida desenvolvendo essas virtudes que Ele nos pede na sua lei de amor, que é a justiça, que é a benevolência e a caridade, né, para com o próximo, a misericórdia e o perdão. Porque a gente sabe da dificuldade que nós temos de perdoar, né? Que a gente passa por essa vida e muitas vezes diz, eu não vou perdoar, e acaba não perdoando. Mas a gente não pode esquecer da recomendação do Cristo que ele nos diz no Evangelho, que antes de trazeres a tua oferenda aqui no altar, quer dizer, antes de você chegar a mim e querer vir até mim de todo o coração, primeiro vai lá e reconcilia com o teu irmão. E ele ainda faz uma observação interessante, que ele diz, e te reconcilia enquanto vocês estão no caminho. O que ele quer dizer? Enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Porque o perdão, ele é uma libertação para a nossa alma, ele liberta o nosso coração, tanto para quem pede, quanto para quem dá o seu perdão. Porque a gente sabe que depois da morte, se houver essa separação e não tenha acontecido esse perdão, fica tudo mais difícil, né? Imagina lá do outro lado espiritual, quantas criaturas, quantos espíritos sofredores, porque não perdoaram, porque ou não houve tempo, ou não houve aquela vontade. Então são eles, esses espíritos, que necessitam da oração. E é interessante a gente também orar pelos nossos familiares, mandar pensamentos positivos para eles, de que a gente ainda os ama como amava, que a gente sente saudade, porque existe uma situação interessante entre nós, que a gente ama muito uma pessoa, mas se ela morrer, ela se torna um fantasma muitas vezes, né? Se ela aparecer, a gente tem medo, sai correndo. Mas ela continua existindo, continua sendo quem ela foi, continua com os mesmos sentimentos. Então, se nós pudermos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar que Ele olhe por aquele nosso irmão que lá se foi, em qualquer circunstância que aconteceu o seu desencarne, mas que ele seja orientado, que ele seja recebido pelos espíritos que protegem. Nós temos uma situação interessante no filme Nosso Lar, que eu acho que muitos de vocês devem ter assistido ou lido aquele livro, né? Porque André Luiz, ele foi um repórter do mundo espiritual. Nas suas obras, ele trouxe muitas novidades para nós, né? Sobre a vida após a morte, sobre as colônias espirituais. E o livro Nosso Lar, na verdade, Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica aqui no Brasil, mais precisamente sobre o estado do Rio de Janeiro, né? E falando na qualidade da prece, na prece pelos sofredores, André Luiz ficou muito tempo no umbral.
porque ele faleceu com algumas dificuldades. Ele era um médico aqui no planeta, né? Atendia as pessoas, mas teve uma vida um pouco desregrada também. E ele teve bastante dificuldade, mas foi acolhido. A sua mãe vem em seu socorro. E quando o André Luiz está já recolhido, já foi atendido, já está trabalhando até, ele procura saber se alguém rezou por ele, se alguém enviou alguma prece por ele. Então, é apresentado a ele um aparelho onde ficou gravado as orações. Veja que interessante, a gente não tem essa imaginação de saber que a nossa oração vai ficar gravada em algum lugar e que o nosso ente querido possa ouvir. E ele vê que apenas uma senhora orou por ele. Era uma senhora a qual ele atendia no consultório dele, fazia um atendimento gratuito. A secretária sempre marcava e ele ia lá e atendia. Muitas vezes até um pouco de mau gosto, mas atendia. Interessante que essa senhora rezou por ele. Então, ele teve acesso a essa informação. E isso ficou expresso, né, nesse filme, no livro do André Luiz, e demonstra para nós como é importante, né, o valor dessa oração. E aqui nesse capítulo do Evangelho, onde diz, pedi e obtereis, Jesus, quando fala da qualidade da prece, né? E ele vai narrar uma parábola sobre um publicano e o fariseu. Ambos foram ao templo rezar, né? O fariseu já entra no templo bem ambientado, né? O fariseu era um sacerdote, eles tinham bastante estudo das escrituras, do Evangelho, aliás, da Bíblia, né? Então, o fariseu se coloca diante de Deus, meu Deus, olhai para mim, eu não sou como aquele outro que é pecador e tal, né? E o publicano, que eram na época de Roma, os cobradores de impostos designados pelo Império Romano. Então eles eram pessoas mal vistas de certa forma, né? Eram pessoas que cobravam impostos e não eram amados pelas pessoas, não tinham nenhuma consideração e de certa forma eles se sentiam mal por isso também. A gente vê a história do Zaqueu, né, que quis se transformar e também era um cobrador de impostos. Também era um homem considerado de má vida. E ali o publicano se coloca e diz, Senhor, de olhos baixos, não tem coragem nem de elevar o seu rosto ao céu, porque se sente humilhado pela sua condição, não se sente digno daquela oração, não se sente digno de ser atendido. E aí Jesus diz que entre os dois, a prece do publicano chega a Deus com mais facilidade, porque ele ainda fala que os que se humilham serão exaltados e aqueles que se elevam, né, serão humilhados. Porque o que ele quer dizer para nós nesse momento? Que as preces também não vai depender de quantas palavras, né? De quantas frases
quantas vezes eu vou repetir, ela não depende disso para ser ouvida. Porque Deus olha o nosso coração. E de certa forma, Ele sabe tudo o que a gente precisa. Deus sabe das nossas dificuldades. Mas, como Pai, Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente faça uma prece para Ele, se eleve. Porque é uma maneira de nós nos colocarmos como criaturas diante desse Criador. Porque nesse momento da oração se cria um canal, se cria um túnel, e a gente acaba se elevando, acaba se chegando a esse Pai. Assim como um filho aqui, que procura o seu pai para pedir um conselho, que se eleva, que conversa com o seu pai com respeito. E todas as nossas preces, elas são atendidas. Muitas vezes a gente vai dizer, mas eu pedi tal coisa e eu não recebi. Mas depende do que a gente pediu. Ele vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual, que está de acordo com o nosso projeto de vida. Porque se nós pedirmos para ganhar na loteria, ou para pedir coisas materiais, dificilmente nós vamos ser atendidos. Porque o que devemos pedir a Deus é sempre a nossa melhora evolutiva. Se houver uma doença, não tire, Senhor, de mim esse sofrimento, se eu preciso passar por ele. Mas me dê força, me dê paciência, resignação, para que eu consiga atravessar essa dificuldade. É isso que nós vamos pedir e com certeza seremos atendidos. Porque, na verdade, ninguém de nós está isento da dificuldade, da dor. Porque aqui é um mundo de provas e expiações. E pelo adiantamento espiritual ao qual nós estamos inseridos, quem realmente nós somos, nós ainda precisamos da dor, nós ainda precisamos da dificuldade para evoluir, para crescer. Porque senão a gente adormece, a gente se entrega às facilidades do mundo, ao materialismo, às coisas que vão nos enredando, né? E a gente acaba esquecendo da nossa essência, de quem realmente nós somos e o que é que nós estamos fazendo. Porque Jesus também falou no seu Evangelho que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Então não adianta. Por mais que a gente erre, por mais que a gente tenha dificuldade, ele tinha 100 ovelhas naquela parábola, mas ele deixa 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. E nós somos essas ovelhas perdidas do regaço de nosso Senhor Jesus. Nós somos, sim. Muitas vezes nos desgarramos do nosso verdadeiro objetivo, do que nós viemos fazer aqui. E às vezes a gente só vai voltar para aquele nosso bom pastor, para trilhar aquele caminho que ele nos trouxe, que ele está nos mostrando a cada dia, há mais de 2000 anos. Na verdade, como eu estava comentando com o seu Altamiro, a maior novidade que existe ainda é o Evangelho, é a Boa Nova. Porque nós ainda, se nós lemos, estudamos
mas às vezes ainda não praticamos. Porque na verdade o conhecimento, essa fala, né? Ela é sem efeito se no dia a dia a gente não praticar, a gente não souber pôr em prática nas situações que nos acontecem, nas dificuldades, na hora de uma discussão, na hora de um... Como é que a gente se comporta naquele momento, que são armadilhas, sim. Eu já caí em algumas, quando a gente pensa que está tudo bem, aparece uma situação e de repente a gente vê, meu Deus, como que eu caí, né? Como que eu caí nessa situação? Por que eu... Então, é que nós temos que estar sempre vigilantes na oração e naquilo que o Cristo veio nos trazer, porque aqui todos nós somos sofredores, temos o coração sobrecarregado, e Ele disse para nós: vinde a mim todos vós que sofreis, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. O fardo de Jesus é leve, porque Ele pede apenas a observância da lei do amor. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe e ilumine o caminhar de cada um de nós. Muito obrigada.